ouvir a palavra de Deus. Agora nós estávamos cantando a Deus. Agora nós estávamos proclamando aquilo que estava no nosso coração para Deus. Mas agora chegou o momento de a gente ouvir o que Deus tem a dizer para nós. É o momento que a gente se cala para ouvir a voz de Deus. Quantos aqui estão sedentos para ouvir a voz do Senhor? Estão? Glória a Deus, o Senhor vai falar com você, amém? Hoje é o dia que o Senhor marcou para ter o encontro com você. Aleluia! Te convido, meu irmão, a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 19. Nós vamos meditar num texto que se encontra no versículo 1 até o versículo 10. Amém? Vamos meditar na história de Zaqueu. Aleluia. Texto conhecido da palavra do Senhor, mas com certeza ele vai tocar em você. Com certeza ele vai falar. Já vai então, meu irmão, quebrantando o seu coração. Estando sensível à voz de Deus. Porque ele tem grandes coisas para nós hoje. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. O texto também já está sendo projetado. Amém? Diz assim, ó, a palavra do eterno Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero ter, irmãos, mais um momento de oração. Feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, Pai. Palavra que não tem erro, palavra que não tem falha, Pai. Tudo que ela diz é verdade, tudo que ela promete vai se cumprir, Senhor. Mas eu sou incapaz de pregá-la, Pai. Eu não tenho as habilidades necessárias, eu não possuo o conhecimento necessário para ministrar essa palavra. Eu preciso, Pai. Eu dependo, Senhor, do Teu Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor me use, que o Senhor me dê ousadia, que o Senhor me dê destreza, Pai. Eu preciso que o Senhor também quebrante os corações dos irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor destampe os nossos ouvidos, para que nós, Senhor, saiamos daqui hoje completamente transformados pelo Teu toque, que nós saiamos completamente transformados por um encontro contigo, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a mensagem de hoje é debaixo de um tema: o encontro com Deus. É isso que essa mensagem, que essa passagem da Escritura fala. Ela fala de um homem que teve um encontro com Deus. Ela fala de um Deus que encontrou um pecador. É sobre isso que eu quero meditar hoje, irmãos. Um encontro com Deus. Temos aqui nessa passagem um homem, Zaqueu. Era aqui um publicano, um cobrador de impostos, odiado, desprezado pelas pessoas. Mas ele tem um encontro com Deus e a sua vida é transformada. Ele começa a ser agora um exemplo de um homem rico que aceita a fé. O que nós vamos ver hoje, irmãos, é que um encontro com Deus muda tudo. Um encontro com Deus pode mudar os rumos da nossa nação. Um encontro com Deus pode mudar os rumos da nossa vida. Um encontro com Deus pode transformar completamente a tua vida, a vida do teu cônjuge, da tua família pode ser transformada por um encontro com Deus. Quem se encontra com Deus não é mais o mesmo, irmão. E o que mais precisamos hoje, irmãos, o que nós mais necessitamos, o que essa nação mais padece é de encontrar o Senhor. O que essa nação mais precisa é estar diante de Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 13, vai dar a tônica
dos problemas que nós vivemos hoje e todo o tempo. Diz assim, Jeremias 2,13, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Irmãos, sabe por que essa nação está envolta em pecado? Sabe por que um congolês é espancado até a morte no Rio de Janeiro? Sabe por que lá em Curitiba uma igreja é invadida e ninguém fala nada? Sabe por que há pecado, há destruição por todos os lados? Sabe por que há corrupção em Brasília? Sabe por quê? Porque nós abandonamos a Deus. Nós abandonamos aquele que é o manancial de águas vivas. Aquele que pode saciar as nossas vontades, aquele que pode nos trazer satisfação plena, prazer. Nós só podemos encontrar isso nele e nós o abandonamos. Nós o deixamos de lado e essas expectativas de saciar esses nossos desejos, nós mudamos para outras coisas, para a fama, para o dinheiro, para o poder, e isso não pode nos saciar. Porque isso é como uma cisterna rachada que não retém água. Nós ainda estamos sedentos. Ainda há sede em nós. Nós ainda não estamos plenos. Porque isso que a gente gasta a nossa vida inteira buscando trabalho, dinheiro, e corre atrás disso e corre atrás daquilo, não nos traz satisfação. Essa cisterna está vazia, nós ainda estamos com sede. Então o que nós precisamos é ter um encontro com Deus. O que nós precisamos é estar diante desse que é o manancial de águas vivas. Esse que pode nos trazer prazer. Esse que nos pode saciar por inteiro, irmãos. Aquele que bebe dessa água, disse o Senhor Jesus, nunca mais é o mesmo. Aquele que bebe dessa água não quer mais saber de mais nada, ele já está satisfeito. Ele para de correr todo o tempo, correndo atrás de uma coisa, e corre primeiro e dinheiro, e agora não dá certo, e aquilo outro, e nunca para, e não encontra aquilo que pode saciar a sua sede. Isso só pode ser encontrado em Jesus. É sobre isso que eu quero meditar hoje, irmãos, sobre o encontro com Deus. Amém? Nós precisamos de um encontro com Deus. E essa passagem nos diz muitas coisas sobre o encontro com Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, primeiro ponto desse sermão, é que um encontro com Deus exige busca. Amém? Um encontro com Deus exige busca. Eu quero te convidar a ler comigo mais uma vez os versículos 1 ao 3, para a gente ir meditando ponto a ponto. Amém? Versículo 1 novamente. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 19. E nós vamos meditando. Primeiro ponto. O encontro com Deus exige busca. Diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Amém? Queridos, o encontro com Deus exige busca. Lemos aqui nesses versículos que o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém, convicto da sua missão de morrer em nosso lugar. Convicto da missão de morrer naquela cruz do Calvário, do lado de fora de Jerusalém. Mas para sair da Galileia e adentrar a Judéia, indo para Jerusalém, ele precisava passar por essa cidade chamada Jericó. Essa cidade, irmãos, Jericó, era uma próspera cidade daquele tempo. Essa cidade, fazia parte de uma rota comercial muito famosa. Essa cidade era o centro da venda de bálsamo daquele tempo. Então era uma cidade muito rica, onde tinha muito comércio. E por conta disso, irmãos, havia nessa cidade o maior centro de coleta de impostos. Uma grande alfândega estava naquele lugar ali. E a gente precisa ter uma coisa em mente. Aqui Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. E os romanos, eles cobravam grandes impostos de todas as pessoas que estão sobre o seu domínio. A nação de Israel estava debaixo do domínio de Roma e precisava pagar impostos para a nação de Roma. Nessa grande cidade de Jericó havia uma coleteria. Os judeus, eles não gostavam de pagar impostos, porque os impostos eram muito grandes, era algo que é impagável. E para piorar, irmãos, o dinheiro que era pago dos impostos era para sustentar um governo pagão, um governo que tinha lá seus deuses estranhos. Os judeus não gostavam de pagar impostos, se negavam, não gostavam. Mas veja só, haviam aqueles que eram os traidores da nação.
Aqueles que, atraídos por a grande quantia de dinheiro que Roma oferecia aos coletores de impostos, que eles ganhavam por comissão. Então esses judeus, atraídos por essa grande expectativa de ganhar dinheiro, eles traíam a sua própria nação, eles traíam seus próprios ideais e trabalhavam para Roma, trabalhavam para o exército inimigo, coletando impostos do seu próprio povo. Nós estamos diante da passagem onde conta a história de Zaqueu. Zaqueu é o maioral dos publicanos, ou seja, ele é o chefe dos cobradores de impostos. Ele era um judeu que traiu a sua nação. O nome de Zaqueu é de origem hebraica. Ele era um judeu, que significa puro. Mas conforme nós estamos vendo aqui, irmãos, não havia pureza na conduta de Zaqueu. Zaqueu roubava o seu povo, cobrava grandes impostos do seu povo para dar aos exércitos inimigos. Mas veja só, como o pecado não traz satisfação para a alma do homem, toda essa riqueza adquirida por Zaqueu de modo não justo, não trouxe prazer para ele. Ele ainda continuava buscando, ele ainda queria mais, a alma dele não estava saciada, ele ainda não tinha encontrado paz, descanso, ele ainda estava com sede. Então ele ouve falar, irmãos, ele ouve falar de um homem chamado Jesus que realiza milagres. Ele ouve falar de um homem que estava vindo para a sua cidade, que cura as pessoas, que transforma as pessoas, que aceita pecadores, que aceita publicanos, que aceita meretrizes, que aceita os pobres. Então ele vê nisso uma grande expectativa de transformação. Ele decide interiormente, eu quero ver a Jesus. Quando nós lemos aqui o capítulo anterior, nós vemos que logo na entrada da cidade, Jesus logo entrando em Jericó, ele já cura um cego de nascença. Ele já cura um cego, ou melhor dizendo. Então, imagine os rumores que não estavam acontecendo. Aquele homem está chegando aqui. Jesus está vindo para a nossa cidade, meu Deus do céu. E ele então cria uma grande expectativa e ele quer ver a Jesus. Mas veja só, irmãos, existem certas barreiras para ver Jesus. Existem algumas barreiras para ver Jesus, porque Jesus é um homem que é cercado de multidões. Todos querem ver a Jesus, todos querem se aproximar de Jesus. Veja, o texto diz mais algumas coisas. E as pessoas, elas querem estar diante de Jesus, não apenas para verem a Jesus. As pessoas querem estar diante de Jesus para serem vistas por Jesus, para serem notadas por Jesus, para serem tocadas por Jesus. Mas nós lendo essa descrição que eu fiz agora de Zaqueu, não parece que este homem, ele cumpre um currículo perfeito para chamar a atenção de um mestre religioso. Essas descrições que eu falei para vocês aqui, eu acho que não faz dele um bom candidato a chamar a atenção de Jesus. Porque um mestre religioso pararia para olhar para um homem tão mau como esse? Porque um mestre religioso daria atenção para um pecador, para um ladrão do seu próprio povo? E ainda mais, para piorar, um homem baixo, que não seria nem notado na multidão. Mas há um detalhe no texto, meus irmãos, que muda tudo. O texto diz, procurava ver quem era Jesus. Irmãos, havia no coração de Zaqueu a resolução de ver Jesus. Ele tinha decidido, eu quero ver Jesus, eu quero conhecer a Jesus, eu quero ter a minha vida transformada por Jesus. Embora o currículo dele não fosse perfeito para chamar a atenção de Jesus, eu quero te dizer uma coisa, se você escolher a Jesus, Ele vai olhar para você. Ninguém está longe, ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. Ninguém é tão ruim que não possa ser transformado pelo toque do Senhor. Mas o que muda tudo, irmãos, é se nós queremos. É essa a vontade do nosso coração, é isso que você quer? Se você quer a transformação para você, se você quer hoje, a sua vida pode ser transformada. Se você fazer como Zaqueu e escolher corretamente, hoje a sua vida pode ter outro rumo, irmão. O encontro com Deus exige busca. Mas veja, irmãos, eu não estou pregando aqui apenas para novos convertidos. Eu já sou crente, eu não preciso do encontro com o Senhor. Meu irmão, nós precisamos do encontro com o Senhor diariamente.
Nós precisamos muito mais, irmãos. Nós que já vimos a nossa condição anterior e vimos aonde nós estamos agora, isso fica muito claro para a gente que nós dependemos do Senhor. Então nós também, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos escolher corretamente e diariamente nós precisamos escolher o Senhor. Nós precisamos escolher buscar o Senhor. Nós precisamos escolher rasgar o nosso coração diante dEle. Essa nação só vai ser transformada quando nós decidimos buscar o Senhor. Quando a igreja botar-se no seu lugar e dizer, não, Senhor, nós queremos mudar isso aqui. Nós vamos buscar a Tua face, porque é promessa divina. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu olharei para eles e sararei a sua terra. É uma promessa divina que o Senhor vai trazer cura, que o Senhor vai trazer restauração, que o Senhor vai trazer avivamento para essa nação, se nós buscarmos o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor. Isaías 55, verso 6 vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O tempo está acabando, irmãos. Eu não quero aqui ser alarmista. Eu não quero aqui botar medo em você, mas eu preciso botar medo em você. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Talvez não vai ter um amanhã. Eu não sei se você vai conseguir chegar na sua casa hoje. Você precisa tomar uma decisão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós, igreja, precisamos buscar o Senhor. A cada passo que nós damos em direção do Senhor, Ele dá 3 a nosso favor. Ele quer ser encontrado, ou melhor, não é nós que encontramos a Deus, é Deus quem nos encontra. Amém? À medida que a gente busca o Senhor, a gente percebe que é o Senhor quem nos busca. Como diz Oséias, nós somos atraídos por cordas de amor. Amém? Precisamos buscar o Senhor. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o encontro com Deus exige humildade. Vamos ler novamente o versículo 4. O encontro com Deus exige humildade. Diz assim, ó, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Amém? Olha só que interessante, irmãos. Zaqueu, um homem pequeno, queria ver Jesus diante daquela multidão. Ele queria ver Jesus. A gente acabou de ver isso. Ele tinha decidido que ele queria ver Jesus, mas havia obstáculos. Ele era muito pequeno, havia uma multidão. E ele decide então fazer o quê? Ele decide subir numa árvore. Existem 2 motivos pelos quais Zaqueu quis subir numa árvore. Primeiro, porque ele era baixo. Segundo, é porque ele queria se esconder. Amém? Quando nós vamos estudar o que é um sicômoro, a gente vê que o sicômoro, né, tem como sinônimo a figueira brava, é a mesma coisa. É uma árvore que os seus troncos laterais, elas são muito baixos, então é muito fácil subir num sicômoro. E ele também tem muitas folhas, ou seja, ele consegue se esconder muito bem ali. Lembre-se, irmãos, da descrição que eu dei dele no começo. Ele era odiado pela sua nação. Ele era um ladrão, ele roubava a sua própria nação. Ele está ali naquela árvore se escondendo. Ele tinha sim o desejo de ver Jesus, mas havia obstáculos. Ele se achava indigno de ser notado pelaquela multidão. E a gente tem que fazer aqui uma grande comparação entre as pessoas daquele tempo e Zaqueu. As pessoas daquele tempo, elas queriam ser vistas, irmãos. A religiosidade era da imagem das pessoas. Os religiosos, eles se vestiam com grandes vestes. Eles tinham em seus braços grandes filactérios para mostrar que eles eram piedosos, para mostrar que eles estavam orando, que eles estavam lendo a Bíblia. Eles queriam se aparentar justos pelos outros. Enquanto os outros querem ser vistos como os justos, como os santos, Zaqueu está ali escondido naquela árvore, sabendo que é um pecador, sabendo que não é digno de ser notado, mas ele queria ver a Jesus.
Essa atitude dele de humildade, de se esconder ali, de saber que não é nada, que não é digno de ser notado, vai de encontro com o que Jesus tinha dito há poucos instantes atrás. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia aí em Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. Você vai vendo que o capítulo 18 é uma preparação para o capítulo 19. Tudo que Jesus falou no capítulo 18 se cumpre na história de Zaqueu. Olha só o que diz Lucas 18, do 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, meus irmãos? Então o que foi dito no capítulo 18 foi o que aconteceu ali com Zaqueu. Ele se colocou nessa posição de humildade, de reconhecer que não era nada, e então Deus o exalta. Irmãos, nós precisamos ter essa mesma atitude. Se a gente quer ter um encontro com Deus, nós precisamos ter essa humildade. Ter humildade, irmãos, é reconhecer que nós temos falhas. Ter humildade é reconhecer que os nossos próprios méritos não podem nos garantir a salvação. Os nossos próprios méritos não podem alcançar a salvação. Ser humilde é reconhecer que nós não somos justos, irmãos. Nós, por nós mesmos, os nossos atos, aquilo de bom que a gente faz é insuficiente para conquistar a salvação. Nós não podemos. Ser humilde é chegar diante de Deus com as mãos vazias, falando: Senhor, se baseado nos meus próprios méritos, o Senhor pode me lançar no inferno, Pai, mas com base no sangue de Jesus me aceita. Isso é ser humilde, irmãos. Ser humilde é se rasgar diante de Deus. Ser humilde é chegar diante de Deus sendo pequeno, porque foi isso que o Senhor disse, que se nós não fôssemos como crianças, nós não seríamos aceitos. Amém? Então nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer que a nossa natureza é pecadora e que nós não podemos ser salvos com base em nossos próprios méritos, com base nas nossas próprias ações. Deixo para os irmãos aqui Salmo, capítulo 138, versículo 6, que vai dizer: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O soberbo, ele os conhece de longe. Amém? O Senhor é excelso. O Senhor é rei em majestade, Ele habita em glória inacessível, diz a palavra de Deus. Pense comigo, irmãos, raciocine aqui comigo, comece a conjecturar aqui. Esse Deus que é poderoso, que é majestoso, que os anjos têm que tampar os seus rostos e os seus pés e proclamar sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse Deus que é tão puro, que é tão lindo, que é tão majestoso, Ele atenta para os humildes. Você consegue pensar como isso é um absurdo? Que o Deus que criou o universo, que é rei e majestade, Ele para tudo para atentar para quem está se arrependendo dos seus pecados. Ele para tudo e Ele fita os seus olhos em você quando você está se humilhando diante dEle, quando você está reconhecendo que não pode e que precisa dEle. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Um encontro com Deus exige humildade. Um coração soberbo não tem espaço para Deus. Mas no coração humilde, Deus faz morada. Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro ponto, irmãos. O encontro com Deus gera intimidade. Leia comigo, por gentileza, o versículo 5 e o 6. Vai dizer assim, ó. O encontro com Deus gera intimidade. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então, irmãos, nós vemos aqui que havia no coração de Jesus o desejo de entrar na casa de Zaqueu.
Este desejo de Jesus foi motivado, conforme nós vimos agora, pelo desejo de Zaqueu de querer ver o Senhor Jesus e da sua humildade. Mas o que eu quero destacar aqui, meus queridos irmãos, é que casa aqui ela fala de algo, casa aqui ela fala de intimidade. O Senhor fala para ele assim, ó, eu quero estar na tua casa. Ele está se referindo, eu quero ter intimidade com você. Casa, meus irmãos, é o lugar onde você guarda os seus bens. Casa é o lugar onde você guarda os seus segredos, a sua família. Não é qualquer um que você permite que entra na sua casa. Jesus chega para Zaqueu e diz, eu quero entrar na tua vida, Zaqueu. Eu quero entrar no teu lugar de intimidade, eu quero ter lugar na tua vida. Queridos, nós precisamos permitir que o Senhor entre em nossa casa. O Senhor precisa entrar na nossa vida. Ele precisa tocar na nossa vida. Ele precisa tocar na nossa rotina. O Senhor precisa tocar nas nossas finanças. Ele precisa tocar em nós. Amém? Irmãos, não dá para ficar só na moita. Não dá para ficar só vendo o Senhor Jesus de longe em cima de uma árvore sem ter um compromisso com Ele. Querido, o Senhor não te chamou para vir aos cultos somente aos domingos. O Senhor não é suficiente, irmãos, vir aos cultos somente aos domingos. Não é suficiente, meus irmãos, ficar somente na árvore vendo o Senhor Jesus. Ele tem que entrar em nossa casa. Não adianta apenas colocar um adesivo no nosso carro escrito Jesus. Não adianta ser um crente nominal. Não adianta, meus irmãos, nós temos que ter compromisso. Nós temos que ter intimidade. Ele precisa entrar na nossa vida, irmãos. Ele precisa entrar na nossa casa. Quando a Bíblia fala de casa, fala de família, irmãos. Nós precisamos levar Jesus para a nossa família. Nós precisamos levar Jesus para os nossos amigos. Nós precisamos levar Jesus para o nosso trabalho, para as pessoas que estão conosco, irmãos. Nós precisamos levar a Jesus. Ah, irmãos, não dá para não ter um compromisso com Ele. Não dá para ser um crente 007, um crente que ninguém sabe que é crente, um crente que se esconde. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 33, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Deus que está no céu. Nós temos que levar Jesus. Nós temos que estampar em nosso rosto que nós somos cristãos. Querido, se uma perseguição começasse aqui no Brasil, será que haveria prova suficiente para te condenar? Será que existem em nossas vidas provas suficientes de que nós somos cristãos? Nós precisamos ter uma intimidade com Jesus. Ele precisa entrar na nossa casa, Ele precisa entrar na nossa rotina, Ele precisa nos mudar completamente, irmãos. Amém? Quarto ponto, irmãos. São 5 pontos, para os irmãos não ficarem assustados. Amém? Quarto ponto, o encontro com Deus gera transformação. Amém? O encontro com Deus gera transformação. Vamos ler os versículos 7, 8. 7 e 8 apenas. Vai dizer assim, ó. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém? Então nós vemos aqui nessa passagem, irmãos, que aquele povo ficou indignado com essa decisão de Jesus. O povo não conseguiu entender como é que Jesus iria entrar na casa de um pecador, sendo que a cidade de Jericó tinha tantos sacerdotes, sendo que a cidade de Jericó havia tantos levitas, tantos crentes ali. Como é que Jesus vai entrar na casa de um pecador? Essa indignação deles, irmãos, é motivada por 2 coisas. Primeiro, por causa desse exclusivismo deles, que se negava a ver qualquer coisa boa vindo de um publicano, de um traidor. O segundo motivo é que eles achavam que Jesus, estando em contato com um pecador, ao invés de transformar o pecador, seria transformado pelo pecador. Mas nós vemos que na Bíblia é diferente.
Não é assim que funciona. Antigamente era assim, quando alguém são, alguém saudável tocava no leproso, o leproso transmitia a sua lepra para a pessoa saudável. Mas chega Jesus, o Deus encarnado diante de nós, Ele chega diante dos leprosos e toca nos leprosos, e os leprosos é quem se tornam limpos. Ele toca no pecador e o pecador é transformado. Ele toca no paralítico e o paralítico começa a andar, irmãos. Quem é tocado por Jesus é transformado. Amém? Glória a Deus. Jesus transforma todo aquele que Ele toca. Todo aquele que tem um encontro com Deus tem sua vida transformada. Então Zaqueu, diante daquela situação, ele toma a iniciativa. Ele toma a iniciativa. Jesus não faz um apelo ali. Se alguém aí quer dar os seus bens aos pobres, alguém aí? Não. Ele toma a iniciativa, ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero consertar os meus erros do passado. Senhor, eu quero mudar tudo de errado que eu fiz. Eu tenho um compromisso de consertar. Eu tenho um compromisso de ajustar tudo. Não importa o custo disso. Eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Irmãos, o evangelho custa, irmãos. O evangelho é pela graça. A salvação é pela graça. Ninguém pode oferecer nada, mas você vai perder tudo. Saiba disso. Se você não perder tudo, você não recebeu o evangelho. Se você está com as suas mãos cheias, você não pode receber isso que é de tão grande valia, irmãos. Você tem que abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão, irmãos. Não é possível querer ser rico, ser poderoso e querer ser cristão, não. As nossas motivações mudam, são transformadas por Jesus. Irmãos, o evangelho, o discipulado, seguir a Jesus, custa tudo. Amém? Jesus disse: se você não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, você não pode ser o meu discípulo. Se você, uma pessoa chega para Jesus lá: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. O Senhor falou para ele: olha só, as aves do céu têm seus ninhos e as raposas o seu covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Você quer? Outro chegou diante dele e falou: Senhor, eu vou te seguir, mas permita primeiro que eu sepulte o meu pai. Ele falou: deixe que os mortos sepultem os mortos. Tu, vem e segue-me. Irmãos, o que Jesus está falando aqui é que a gente tem que deixar tudo para seguir a Jesus. A gente tem que negar tudo para seguir a Jesus. E Zaqueu entendeu isso. Zaqueu entendeu, ele quis abrir mão de tudo. E novamente, perceba o contraste de Lucas capítulo 19 com Lucas capítulo 18. Eu quero te convidar a ler de novo. Lucas capítulo 18, agora do versículo 18 ao versículo 23. E comece a comparar a vida do jovem rico e a vida de Zaqueu. A atitude deles. Olha só. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém, irmãos? Percebe o contraste? O jovem rico, alguém que era de alta posição, alguém que era visto naquela sociedade religiosa como um bom homem, enquanto Zaqueu era visto como um pecador, um traidor da nação. O jovem rico era visto como um homem bom, um homem justo. Enquanto Zaqueu, ele estava se humilhando, se escondendo na árvore, sabendo que não era nada. Está ali o jovem rico: tudo isso eu faço desde a minha infância, eu cumpro os mandamentos, eu sou um homem justo. Enquanto Zaqueu decidiu voluntariamente abrir mão de tudo, o jovem rico não quis abrir mão para seguir a Jesus. Perceba então um contraste, irmãos, que é motivado por um encontro verdadeiro com Deus.
O encontro com Deus gera então transformação. Zaqueu decide mudar completamente a sua vida em virtude desse encontro que ele teve com Deus. Ele que antes roubava, agora ele quer restituir. Ele que antes tirava, agora ele quer pôr. Um encontro com Deus gera transformação. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o texto áureo do novo nascimento. O texto áureo que fala sobre a mudança de caráter, de vida, de conduta que existe no cristão quando ele tem um encontro com Deus. 2 Coríntios 5, 17, porquanto todos que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Irmãos, se nós afirmamos que tivemos um encontro com Deus, nós temos que apresentar aqui, irmãos, fatos que comprovem que nós tivemos um encontro com Deus. É impossível falar que nós estivemos diante do Rei da Glória e continuarmos da mesma forma. Eu cito aqui a história de Jacó. Jacó enganava os outros até que ele tem um encontro com o anjo de Deus. O anjo de Deus ali era uma teofania, era uma manifestação do próprio Deus ali, do próprio Jesus Cristo estava ali presente com ele, e ele lutou com o anjo. Pensa só, Jacó lutando com Jesus, e ele é golpeado na coxa pelo anjo, e Jacó então, ele tem o seu andar transformado. Percebe que a história é uma metáfora para nós hoje, que todos aqueles que se encontram com Deus têm o seu andar transformado. Se encontrar com Deus é ser golpeado na nossa coxa, o lugar que nos dá sustento. Nós somos golpeados por Deus, nós somos transformados diante da presença de Deus. Jacó teve o seu nome transformado. Ele deixou de ser chamado de Jacó para ser chamado de Israel. O Senhor está disposto a mudar a tua história, irmãos. Se você se encontrar com Deus, e você antes era conhecido como adúltero, você antes era conhecido como enganador, como ladrão, Deus está disposto a mudar a tua história. Ele está disposto a escrever uma nova história para você. Precisa encontrar o Senhor. Você precisa se encontrar com o Rei da Glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ainda falando sobre o encontro com Deus que nos transforma. Amém? Diz assim, ó: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando o Senhor se manifestava para Moisés, a glória de Deus era tão grande que aquela glória ficava resplandecendo no rosto de Moisés. Mas à medida que o tempo ia passando e Moisés não ia se aproximando novamente de Deus, aquela glória não ia sendo renovada. E Moisés, então, para que o povo não achasse que ele não estava mais diante do Senhor e estava perdendo o seu poder, ele escondia o seu rosto com o véu, para que o povo não percebesse que conforme o tempo ia passando, a glória do Senhor ia se escurecendo em seu rosto. Mas o que Paulo está dizendo é que agora, na nova aliança, agora que o sangue foi vertido na cruz e que o Espírito Santo habita na igreja de Deus, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, é cada vez mais santo, é cada vez mais puro, é cada vez mais transformado. Nós somos transformados quando estamos na presença de Deus. O encontro com Deus gera transformação. O último ponto, irmãos, para a gente orar. O encontro com Deus gera bênçãos. Amém? O encontro com Deus gera bênçãos. Vamos ler novamente os versículos 9 e 10. Que diz assim, ó: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos? Então, nesse trecho, Jesus está dizendo para aquela multidão raivosa ao seu redor: este homem aqui, ele também é filho de Abraão.
Ele está dizendo que embora vocês neguem Ele, embora vocês que são o povo dele, que são do mesmo sangue que Ele, vocês todos são descendentes de Abraão, embora vocês não considerem este homem, embora vocês considerem que este homem é um traidor da nação e não é digno de ser um descendente de vocês, Ele é um filho de Abraão. Mas o que Jesus está dizendo aqui para nós é que Zaqueu não é um descendente de Abraão no sentido sanguíneo. Embora ele fosse, não é isso que importa agora no Novo Testamento. O reino de Deus no Novo Testamento não é como Israel no Antigo Testamento. Israel no Antigo Testamento era o povo sanguíneo de Abraão, eram os descendentes. Deus tinha uma aliança não com todos, não com todas as nações, não com todos que quisessem. O Senhor, no antigo pacto, tinha uma aliança com o povo de Israel, que eram os descendentes sanguíneos de Abraão. Mas agora não. Jesus veio nos mostrar que não é assim. Jesus veio inaugurar um novo reino. Esse reino de Jesus não é composto pelos descendentes sanguíneos de Abraão, mas é pelos descendentes espirituais de Abraão. Amém? Deixa que eu explico. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Ele estava caminhando certa vez e escutou uma voz do céu que dizia: sai da tua terra, da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele, obedecendo essa voz que ele não conhecia, crendo nessa voz que ele não conhecia, ele larga tudo e vai para onde o Senhor mandou. O Senhor então faz bênçãos, falando que faria dele uma grande nação, dos seus descendentes faria uma grande nação. E a Zaqueu então, ele é descendente de Abraão porque ele manifesta a mesma fé que Abraão. Ele crê no mesmo Deus que Abraão, portanto, ele é bem-vindo no pacto da nova aliança. O reino de Deus é composto de todos aqueles que, como Abraão, como Zaqueu, creem verdadeiramente em Deus. Perceba, pessoas que antes eram alvos da ira de Deus, agora são alvos das bênçãos de Deus. Por que isso aconteceu? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Eu quero ler para encerrar aqui, 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10. O Ministério do Louvor já pode ir subindo se quiser. Olha só, eu estou falando aqui que existem bênçãos para todos aqueles que tiveram um encontro com Deus. Eu quero ler 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10, que vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, que maravilha é essa, irmãos? É isso que o Senhor tem para nós. Ele chama pessoas que não eram nada e transforma elas. Ele pega pessoas que eram alvos da ira de Deus e faz com que essas pessoas sejam alvos das bênçãos do Senhor. Ele quer derramar essas bênçãos na sua vida, irmãos. Ele quer tocar em você hoje. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos agora. Amém? Vamos buscar a este Senhor. Ele prometeu que aquele que o buscasse encontraria. Amém? Eu quero te instigar nesse momento a buscar o Senhor. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos estar clamando a Deus. Vamos estar pedindo a sua presença neste momento. Amém? Querido Deus, nós estamos diante da tua santa presença, Pai. Conscientes do que foi dito, Pai. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que nós precisamos do Teu toque, Pai. Nós clamamos neste momento que nós queremos o Senhor. Venha tocar em nós, Pai. Venha tocar em nossos corações, Pai. Venha quebrantar nossos corações. Venha nos fazer, Pai, estar conscientes de que nós dependemos do Senhor. Venha fazer, Pai, com que nós venhamos reconhecer os nossos pecados e correr para os Teus pés, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Venha nos tocar, Pai, em nome de Jesus. Amém.